Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro dia do Comaenf. Eu sou a professora Sandra Carvalho, do Instituto Enfermeiros de Plantão, e estou aqui para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês hoje, atendendo aos inúmeros pedidos que recebi através da nossa enquete, através dos pedidos dos alunos aqui do curso do Instituto Enfermeiros de Plantão. Então, resolvemos gravar todos esses assuntos que estiveram aí na nossa enquete. Então, hoje nós vamos começar falar um pouquinho sobre o cálculo de penicilina cristalina. É lógico que tem muita coisa para falar sobre penicilina, mas eu fiz um resumo assim para que você possa fazer um cálculo com mais segurança. E no final desse vídeo eu vou ensinar um macete para você, que fica até o final. Então você vai aprender como não fazer cálculo para penicilina cristalina, certo? Tudo bem? Então vamos lá. Aqui está um pouquinho do meu mini currículo para vocês. Eu sou enfermeira, especialista em obstetrícia e neonatologia, também intensivista. Estou especializando em atendimento de emergência pré-hospitalar e estou fazendo também um mestrado em educação para a saúde, certo? O meu e-mail, sandracarvalho.iep@gmail.com, para quem de repente precisar tirar algumas dúvidas. Então, na medida do possível, a gente vai estar respondendo, certo? E para futuros contatos também, Atualmente, hoje, eu sou coordenadora do Instituto Enfermeiros de Plantão, que é um instituto voltado para a capacitação da enfermagem, técnicos, acadêmicos, enfermeiros. Então, embaixo está o nosso site, que é o www.enfermeirosdeplantão.com.br. Então, quem quiser conhecer mais um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho do Instituto Enfermeiros de Plantão, que é o instituto que tá realizando, na verdade, o Comaenf, pode acessar esse site, certo? Que terá outras informações, novas informações, atualização. E tem também a nossa fanpage, que é a fanpage, o Facebook dos Enfermeiros de Plantão, certo? Então, nosso assunto hoje, penicilina cristalina. Então, muitas pessoas têm medo de fazer, na verdade, o cálculo. Quando diz assim, é para calcular, vai ter um seletivo, e nesse hospital X, o seletivo trabalha com cálculo. As pessoas geralmente, têm muito medo. Quando chega o concurso também, que é um assunto que é bem trabalhado nos concursos, de uma forma geral, na verdade são dois assuntos que são muito corriqueiros dos concursos, que é o cálculo de penicilina cristalina e também o cálculo de gotejamento, certo? Que gotejamento a gente vai trabalhar na próxima quinta-feira. Então, eu tenho primeiramente que saber diferenciar, porque tem vários tipos de penicilina cristalina. Eu tenho penicilina bezantina, eu tenho penicilina procaína, Esses dois tipos são tipos específicos da via intramuscular. Mas eu tenho um tipo específico que é da via endovenosa, que é justamente a penicilina cristalina, também conhecida como potássica, certo? Então, é a penicilina cristalina, só lembrando, que a gente não pode esquecer de forma alguma, é a única penicilina que pode ser administrada por via endovenosa. Então, ela, na verdade, basicamente a gente vai encontrar nos hospitais e nos cálculos em si dessas provas com duas apresentações. Uma apresentação de penicilina cristalina com 5 milhões de UI, O que é UI? UI significa unidade internacional. Então, eu encontro penicilina cristalina com 5 milhões de unidades internacionais e eu também posso encontrar penicilina cristalina com 10 milhões de unidades internacionais.
Então, as penicilinas, de uma forma geral, tanto a besantina, a procaína, a cristalina, elas vêm, né, nós encontramos numa apresentação de frasco-ampola. Então, isso aqui que vocês estão vendo aqui, isso aqui são modelos de frasco-ampola, certo? E esse frasco-ampola, o que acontece? Ele vem composto com 2 ml, na verdade, dependendo da apresentação, eles vêm com um pó de cristais, né? Um pozinho que na verdade são os cristais. E esse pó, ele tem que ser dissolvido, né? E a gente vai estar utilizando aí, né, como diluente desse pó, a água destilada, que é o que mais é utilizado dentro do hospital. Nós utilizamos a água destilada, certo? Então, eu acrescento dentro desse frasco ampola, aqui nós vamos dizer que nós temos um pó, que esse pó, na verdade, vai ser o nosso soluto, e eu tenho que acrescentar, a gente não pode, logicamente, colocar pó na veia do paciente, né? Então, eu tenho que diluir. Então, eu acrescento o meu diluente, que no caso, o diluente nosso vai ser a água destilada. Vou fazer uma mistura homogênea e aí eu vou ter uma solução, certo? Então, é o que explica aqui esse slide. Ó, nós vamos ter um soluto. O que vai ser esse soluto? No caso da penicilina cristalina, o soluto vai ser os cristais, vai ser esse pó que vai vir dentro desse frasco ampola. E o que vai ser o nosso solvente? O nosso solvente pode ser água destilada, pode ser um soro fisiológico, mas é mais comum a gente utilizar como solvente a água destilada, até pela questão de valor, né? E questão de custos também. Então, nós vamos estar utilizando a água destilada. Essa água destilada, ela vai ser acrescentada dentro deste soluto, ou seja, dentro do frasco ampola com o pó. E vamos fazer uma mistura. Essa mistura vai ter que ser uma mistura bem homogênea, certo? E no final, nós vamos ter um produto final, que esse produto final vai ser chamado de solução. E o que é a solução, na verdade, para nós? A solução vai ser a medicação ali pronta para ser administrada ou para ser rediluída para o nosso paciente, certo? Então, aqui, ó, olha essa imagem, nós vamos ter o frasco ampola, eu vou ter um soluto, que dentro desse frasco meu soluto vem, isso nós não podemos esquecer, certo? Isso na verdade é a pegadinha das questões. Eu tenho um pó aqui, mas eu tenho que saber quantos ml contém de pó dentro deste frasco. Então eu tenho um pó, só que não me adianta, eu não posso administrar somente o pó na veia do meu paciente. Eu preciso do solvente, que no caso o solvente nosso aqui vai ser a água destilada. Então eu vou aspirar a água destilada, X ml, que vai depender do tamanho do frasco, né? Aspiro X ml da água destilada, certo? Aspirei X ml, coloco dentro deste frasco, que essa imagem aqui está mostrando, vou fazer a mistura homogênea e aí vou ter meu produto final, que é a medicação pronta para uso. É o que a gente chama de solução. Então, o soluto, o pó, mais o solvente e a água destilada, dá como resultado uma solução, que é meu produto final. Tudo bem? Opa, desculpa. Então, aqui, ó, o que a gente não pode esquecer, certo? Isso aqui são algumas informações que, em algumas questões, né, ou basicamente em todas as questões, tem algumas informações que são omitidas, né? Por quê? O que a pessoa quer com isso? Por que omite essas informações? Porque justamente no seletivo ou no concurso, quem está fazendo o seletivo, ele quer saber assim, ó, se quem eu vou contratar realmente sabe, realmente domina aquele assunto, certo? E isso é importante para nós enfermeiros, é importante para nós técnicos, certo? Nós temos que saber, porque quem vai preparar essas medicações aqui não é o médico, quem vai preparar essa medicação é o enfermeiro, é o técnico em enfermagem, certo? O médico apenas vai prescrever a medicação,
certo? E nós é que somos os responsáveis por preparar e administrar. Então, eu tenho que ter essa noção, eu tenho que saber. Então, eu tenho que lembrar sempre, principalmente se eu vou fazer um seletivo, se eu estou na faculdade ou se eu estou no curso técnico. Tem hoje, tem cursos técnicos que trabalham com a matemática aplicada à enfermagem como disciplina. No superior, na verdade, não tem, e a gente se pergunta, na verdade, por que não tem, né? Que deveria, na minha opinião, deveria ter, mas não tem, você vê isso lá dentro de uma outra disciplina. E vê de uma certa forma, às vezes de uma forma muito corrida, são 2 aulas ali para trabalhar tudo ali que você precisa da parte de cálculo de medicamentos, e a gente sabe assim que sai da faculdade, às vezes com um preparo que deixa a desejar. Então, o que nós não podemos esquecer, para que a gente não erre uma questão, né? E não, de certa forma, nos ajude a uma boa classificação aí no seletivo. Então, o que a gente não pode esquecer? Eu vou ter, como eu já falei anteriormente para vocês, eu tenho a penicilina cristalina, lembrando que é a única penicilina que pode ser administrada por via endovenosa. Nós vamos ter 2 apresentações, basicamente, apresentações de 5 milhões e apresentações de 10 milhões de unidades internacionais. Quando eu digo assim, penicilina cristalina de 5 milhões, o que eu não posso esquecer? Que eu tenho 2 ml naquele frasco ampola de pó, certo? Naquele frasco eu vou acrescentar água destilada. Em algumas questões, no enunciado, às vezes até de uma forma proposital, como você vai fazer uma regra de 3, às vezes até de uma forma proposital, eles dizem assim, diluir em 8 ml de água destilada. Mas o que acontece? Se você não souber que contém dentro do frasco, ou não lembrar que tem 2 ml de pó, que são os cristais, e que você vai ter que somar os 8 ml da água destilada com os 2 ml de pó, você erra a questão, porque você vai lembrar só da água destilada e vai esquecer do pó, certo? Então, o que eu não posso esquecer? Se no enunciado da minha questão me diz que eu tenho que diluir em 8 ml de água destilada, eu vou ter que lembrar que vai ter mais 2 ml de pó que eu vou ter que acrescentar a esse volume. Ou seja, em vez de 8 ml de água destilada, que seria o que seria a referência para me diluir os 5 milhões, eu vou diluir, na verdade, em 10 ml, certo? Ou seja, aquele frasco, quando eu encher com a água destilada, eu tenho um volume final de 10 ml, porque 8 foi da água destilada e 2 ml foram do pó. Na penicilina cristalina, isso não muda. Na penicilina cristalina, eu vou ter um valor que é referente ao pó, referente aos cristais, e eu vou ter um valor que é referente à água destilada. Só que o frasco da penicilina cristalina de 10 milhões, esse frasco ele vai ser bem maior, certo? E aí eu tenho 2 formas de responder uma questão. Eu posso utilizar, os 6 ml, lá se no enunciado da sua questão, ele pode te dar um diluente de 6 para uma penicilina de 10 milhões, mas o que eu não posso esquecer? Que nesse frasco ampola de 10 milhões, nós vamos ter 4 ml de pó. Então, no frasco de 5 milhões, eu tenho 2. No frasco de 10 milhões, como dobrou, eu vou ter 4. Aí vem uma outra questão, o diluente. O diluente aqui, gente, nesse recorte aqui, o diluente, vocês podem ver que no mesmo dos 10 milhões, 10 milhões, 10 milhões, mas eu posso diluir com 6 milhões, e vou ter que lembrar que tem 4 ml dos cristais, ou eu posso diluir em 16 ml, que vai ser somado aos 4 ml dos cristais. Ou seja, na penicilina de 10 milhões, eu vou ter um volume final que pode ser de 10 ml, ou também pode ser de 20 ml. Isso vai depender do enunciado da tua questão, certo? Mas você pode responder das 2 formas.
vai ter que lembrar o quê? Se ele te dá 6 ml como diluente, você acrescenta mais 4. Se ele te dá 16 ml de diluente, você acrescenta mais 4. Ou vai formar 10 ou vai formar 20, certo? Então, esse esqueminha aqui, ó, para que a gente não esqueça, porque isso aqui pode mudar. E na penicilina de 5 milhões, olha aqui, ó, eu tenho 8 ml de AD, que vai ser somado a 2 ml de cristais, que vai dar um total final de 10 ml, certo? Por que eu não posso esquecer? Porque agora, em 2014, caiu uma questão em um determinado concurso da EBSERH, que caiu penicilina cristalina. Só que não caiu cálculo. Fizeram uma pergunta justamente na relação da quantidade do pó que continha no frasco. Certo? Então, vamos ver aqui, ó. Olha aqui a questão. Né? EBSERH de 2014. Olha aí, quantos ml de pó há em um frasco de penicilina cristalina de 10 milhões de unidades internacionais? Então, para isso, ó, repetindo, quantos ml de pó há em um frasco de penicilina cristalina de 10 milhões de unidades internacionais? E aqui ele dava as alternativas. Então, eu tenho que saber quanto que de ml contém nesse pó. Eu tenho um frasco maior, eu tenho um frasco agora de 10 milhões. Às vezes a pessoa só aprendeu a calcular no frasco de 5 milhões, aí vai lembrar, 5 milhões eu tenho 2 ml de pó, mas no 10 milhões, dobra. 10 milhões eu vou ter 4 ml de pó, certo? Que é a nossa resposta, né? Aqui, só para lembrar, quem esqueceu, né? 5 milhões eu tenho 2 ml, mas ele não está perguntando no frasco de 5 milhões, ele está perguntando no frasco de 10 milhões. Então, no frasco de 10 milhões, sempre nós vamos ter 4 ml de pó, certo? Então, resposta aí, letra C, né? Algumas pessoas, quando a gente começa a falar de cálculo, fica assim, socorro, meu Deus, eu não gosto. E geralmente, assim, não são todos, né? Lógico. Mas boa parte dos profissionais da enfermagem não gostam realmente de cálculo, né? Detestam. Mas a gente, infelizmente, né, ou felizmente, nós temos que começar a gostar quem não gosta, né? Porque uma hora ou outra você vai precisar, né? Seja na tua faculdade, seja na tua escola técnica, seja na tua vida profissional, seja num concurso, seja no seletivo de um hospital particular. Tem um hospital particular aqui em São Luís que gosta muito de fazer seletivo utilizando a parte de cálculo, né? Porque o quem na verdade, quem está fazendo ali o seletivo, ele quer saber o quê? Ele quer, na verdade, os melhores profissionais. Isso não quer dizer que se eu souber cálculo, eu vou ser a melhor profissional. De jeito nenhum. Mas já mostra, para quem está fazendo o seletivo, que você tem um QI, né? Que você entende, que você segue um determinado raciocínio. Então, você sabe uma parte um pouco mais difícil. Então, as pessoas, é lógico que vão, né, de acordo com o desenrolar da tua prova, né, vão te contratar, certo? Então, aqui, penicilina cristalina, né, 5 milhões de unidades internacionais. Então, vamos aprender a fazer alguns cálculos utilizando a penicilina cristalina, né? Fazer um cálculo de forma segura. Então, eu vou passar para vocês duas formas que vocês podem estar fazendo um cálculo desse, mas lembrando que no final da nossa aula eu vou passar uma forma que você vai olhar para essa questão e você simplesmente, sem fazer cálculo nenhum, você vai dizer assim, ó, deu tanto. Mas isso só no final. Então, a primeira questão diz aqui, ó, calcule quantos ml do medicamento deveremos administrar ao paciente na seguinte prescrição médica, sabendo-se que na unidade temos somente frasco ampola de 5 milhões de unidades internacionais. Aí ele diz que foi prescrito penicilina cristalina 3 milhões de unidades internacionais. Foi prescrito também soro glicosado 100 ml. Juntou tudo
vai ter que ser aplicado via endovenosa de 4 em 4 horas. Então, às vezes, a pessoa olha uma questão dessa e diz assim, meu Deus, eu não sei nem para onde vai. Então, vamos juntar aqui e entender a melhor forma que a gente pode responder essa questão. Tem uma regrinha que eu adotei, que para mim tornou assim, trouxe muita facilidade na minha vida profissional, certo? Eu espero que ajude vocês também, que é a regra do ter e do que, né? Ou seja, o que é esse ter e o que é esse que? É o que nós temos e o que nós queremos. Então, primeiramente, numa regra de 3, a gente tem que identificar o que nós queremos e o que nós temos, certo? Então, primeiro, vamos lá. O que eu tenho e o que eu quero administrar? Então, na questão aqui, diz o quê? Temos frasco com ampolas de 5 milhões, certo? Então, regra do ter e do que. O que é que eu tenho e o que é que eu quero. Mas olha aí, o que é que eu tenho? Eu tenho 5 milhões de unidades internacionais, que é o meu frasco. Só que o médico não prescreveu 5 milhões, ele prescreveu 3 milhões, né? 5 milhões de unidades internacionais vai estar para quem na regra de 3? Aí eu vou ter que lembrar, porque no enunciado da questão não me disse de jeito nenhum que eu tinha que adicionar água destilada e que eu tinha que acrescentar o pó. Então, um tipo de questão 10 é um tipo de questão ainda um pouco mais difícil. Por quê? Difícil no sentido de que você vai ter que lembrar que tem a água destilada e você vai ter que lembrar também que tem o pó nesse frasco. Porque se você não lembrar desse detalhe aqui, que tem 8 ml de água destilada e 2 ml de pó, que você vai somar tudo, 8 mais 2, 10, e que esses 10 ml aqui vai ser o valor de ml dos 5 milhões, você erra a questão, certo? E o que nós queremos administrar? Nós queremos administrar o que foi prescrito, que foi os 3 milhões. Então, 3 milhões de unidades internacionais vai estar dentro de quanto aqui desses 10 ml? Isso é o X da nossa questão, nós não sabemos. Então, vamos fazer a regrinha de 3, certo? Então, 5 milhões, olha aqui, 5 milhões vezes X, 5 milhões vezes X, esse sinalzinho aqui, essa bolinha preta aqui, está representando para nós o sinal de vezes, porque se eu colocasse um X aqui mais um X, isso iria confundir muito a cabecinha de algumas pessoas, né? Então, 5 milhões vezes X vai ser igual a quem? A 3 milhões vezes 10. 3 milhões vezes 10. Então, aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou apenas isolar o X, isolo o X e vou fazer primeiramente a multiplicação. 3 milhões vezes 10, o que eu faço? Você pode apenas trazer este zero para cá, para antes do ponto. Quando eu trago este zero para antes do ponto, eu vou ter 30 milhões, que eu vou pegar esses 30 milhões e vou dividir por estes 5 milhões. Então, faça a multiplicação, 3 milhões vezes 10 vai dar 30 milhões, certo? Para você não confundir com 000, porque nem sempre a gente pode usar uma calculadora ou tem uma calculadora, e principalmente no seletivo você não pode usar de forma alguma, é melhor utilizar os macetes. Então, 0 passa para cá, para antes do ponto, e eu vou ter 30 milhões, eu repito os zeros. 30 milhões vai ser dividido por quem? Vai ser dividido pelos 5 milhões que estão antes do X. O que eu faço agora? Eu vou cortar todos esses zeros, porque eu coloco 0 embaixo de 0. Isso a gente tem que ter cuidado, porque um 0 a mais ou um 0 a menos, isso vai dar um valor totalmente diferente na tua questão. Então, a gente não pode esquecer e nem acrescentar um 0 a mais. Então, cortei todos os zeros, vai ficar 30 dividido por 5. Quando eu divido 30 por 5, eu tenho um valor de 6 ml. Né? 6 vezes 5, 30. 6 ml.
O que esse 6 ml aqui significa? Ele significa que eu tenho um frasco com 10 ml que contém 5 milhões, mas eu não quero os 5 milhões todos, ou seja, eu não quero administrar os 10 ml todos. O médico só prescreveu 3 milhões, mas eu não sei quantos ml equivale a 3 milhões. E aí, quando eu faço a regra de 3, eu descubro que 6 ml, na verdade, equivale a 3 milhões de unidades internacionais de penicilina cristalina, certo? Daqui é que nós vamos acrescentar esse soro fisiológico aqui, esse soro glicosado, na verdade, a 5%, ele prescreveu 100 ml, ou seja, para que ele prescreveu isso aqui? Porque essa penicilina cristalina, ela não pode ser administrada diretamente na veia, certo? Isso traz danos terríveis para o teu paciente. Então, você não pode administrar de jeito nenhum essa penicilina direto. Então, você vai ter que colocar essa penicilina, né, junto com o soro fisiológico. Vai ter que acrescentar a penicilina cristalina aos 100 ml de soro fisiológico. E essa penicilina, ela vai ser administrada por via endovenosa, ou seja, vai ser administrada na veia do teu paciente. E de quanto em quantas horas? De 4 em 4 horas, que foi a prescrição médica, certo? Mas, só para acalmar você que está agora me assistindo aí do outro lado, não se preocupem que na prática a gente não trabalha fazendo esse cálculo. Na prática, o médico ele já vai prescrever 6 ml de penicilina cristalina associada ao soro, a tantos ml de soro glicosado, o soro fisiológico, via endovenosa de tantas e tantas horas, certo? A gente não faz esse cálculo. Esse cálculo, basicamente, assim, ele é feito antes de você ingressar, na verdade, porque antes de ingressar na tua vida profissional, porque na verdade o médico é que faz esse cálculo. Mas é interessante que nós enfermeiros e técnicos saibamos também fazer. Então, uma outra forma de responder essa mesma questão, seguindo aqui a regrinha do T e do Q. A regrinha do T e do Q, eu tenho 5 milhões, que vai estar para 10 ml, então já sabemos, né, por que os 10 ml, porque é 8 da água destilada e 2 ml do pó. E o que nós queremos? 3 milhões, que foi o que foi prescrito. E aí eu vou selecionar, tudo que está antes do ponto. Então, 5 milhões, ou 5 que está para 10 e 3 que está para X. Vou fazer a regrinha de 3 e vai ficar da seguinte forma, 5 vezes X vai ser igual a 3 vezes 10. Olha aí, 3 vezes 10. Eu vou isolar o X e aí eu faço a primeira multiplicação. 3 vezes 10 vai dar 30. 30 dividido por 5, por quê? Por que o 5? Porque o 5 ele veio aqui, que estava antes do X. 30 dividido por 5 vai dar o mesmo valor, 6 ml, que é a mesma coisa aqui dessa outra forma. Eu acho essa segunda forma aqui um pouco mais simples, porque você não trabalha com todos esses zeros. E às vezes os zeros todos você pode se atrapalhar. Aqui também, na regra do T e do Q, você já poderia ir direto, 5 que está para 10 e 3 que está para X. Eu resolvi fazer dessa forma para que as pessoas que de repente não têm tanta facilidade com o cálculo também possam entender, certo? Mas para quem já consegue fazer mais rápido, para quem já consegue direto, tudo bem, não tem problema nenhum. Uma outra questão aqui, a segunda. Temos que administrar 2 milhões de unidades de penicilina cristalina EV de 4 em 4 horas. Na clínica, somente para as ampolas de 5 milhões. Quantos ml deveremos administrar? É a mesma coisa, gente, da questão anterior. Então, vamos responder para que fique fixado aqui na memória de vocês. Então, a regrinha do T e do Q, né? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho 5 milhões. 5 milhões que sempre vai estar para quantos ml? Sempre vai estar para 10. Porque por mais que no enunciado eles tivessem dito, diluir em 8 ml de água destilada, você teria que lembrar dos 2 ml do pó.
Então, é regras. 5 milhões de penicilina cristalina vai estar sempre dentro de 10 ml, certo? E o que nós queremos administrar? Nós não queremos administrar os 5 milhões, queremos administrar apenas os 2 milhões. Mas 2 milhões vai estar dentro de quantos ml? Eu não sei. E aí vamos fazer a regrinha de 3, né? 5 milhões vezes x, 5 milhões vezes x vai ser igual a 2 milhões vezes 10. Então, isolo x, vou ter 2 milhões vezes 10. Uma forma fácil aqui, sem precisar de calculadora, traz esse zero para antes do ponto. Então, 2 milhões vezes 10 vai dar 20 milhões. Né? 20 milhões. 20 milhões vai ser dividido por quem? Por 5 milhões, que está aqui antes do x. Então, uma outra coisa bem prática que você pode fazer é cortar todos esses zeros, porque às vezes você pode errar, né? E dividir, 20 por 5. Quando eu divido 20 por 5, eu vou ter o valor de x, ou seja, eu tenho 4 ml, que na verdade, o que vai ser esses 4 ml? Dentro de 4, eu tenho 10 ml, mas eu aspiro 4 ml. Por quê? Porque 4 ml, dentro dos 4 ml, nós vamos ter 2 milhões de unidades internacionais de penicilina cristalina. Certo? Eu espero que esteja ajudando, esteja facilitando, né? Fiz tudo assim um passo a passo, que é para a gente entender direitinho. Olha aqui, Essa é uma forma de responder essa mesma questão, só que de uma forma um pouco mais simples. Então, 5 milhões de unidades internacionais vai estar para quanto? Vai estar para quem? Para 10 ml, sempre. 2 milhões? Eu não sei, é o x da questão. Então, vamos atrás. Vamos fazer a regrinha, mas aí nós vamos dizer assim, nós vamos selecionar apenas alguns pontos e fazer a regra de 3. 5 vezes x, 5 vezes x, sinalzinho de vezes aqui para não atrapalhar com o x ml, que é o que a gente está buscando, vai ser igual a quem? A 2 vezes 10. Isolo x, 2 vezes 10, 20. 20 vai ser dividido por quem? Por 5. O 5 que está antes do x, ele vem para cá. Então, x vai ser igual a 4 ml, que é a mesma coisa aqui. Ou seja, eu quero 2 milhões de unidades de penicilina cristalina, mas eu tenho um frasco de 10 ml. Quando eu aspiro 4 ml desse frasco, eu tenho os 2 milhões de unidades internacionais de penicilina cristalina. Certo? Aí aqui vem agora um valor, que a gente diz um valor quebrado. 4 milhões e meio. Né? Calcule quantos ml do medicamento deveremos administrar ao paciente nas seguintes prescrições médicas, sabendo-se que na unidade temos somente frasco de 5 milhões de unidades internacionais. Então, eu continuo tendo os 5 milhões, mas agora o médico prescreveu 4 milhões e meio. E aí, alguns alunos diziam, professora, mas cadê os zeros? Nessa questão não tem, é uma forma também que pode acontecer. Ele pode trabalhar com você só com o nome milhões. Então, você tem que saber, se de repente, para quem não lembra, né? Tem que saber, ou então tem que lembrar a forma como se escreve os milhões. Aqui, seguindo a regrinha, o que nós temos e o que nós queremos. 5 milhões de unidades internacionais é o que nós temos. 5 milhões já está para 10, você já sabe disso. 8 ml da água e 2 do pó, somou tudo, deu 10 ml. Mas eu não quero administrar os 10 ml todos, ou seja, eu não quero administrar os 5 milhões. O médico prescreveu apenas 4 milhões e meio. Então, eu vou fazer a regrinha. Regra de 3. E vou aqui, 5 milhões vezes x, 5 milhões vezes x vai ser igual a quem? A 4 milhões e meio vezes 10, certo? Então, isolo x, eu vou ter 4 milhões e meio vezes 10.
Aqui, gente, a gente só traz o zero para cá. Tirou o ponto, vai ficar 45 milhões. 45 milhões dividido por 5 mil, né? O 5 mil é o que está aqui antes do X. Então, 45 milhões, desculpem, dividido por 5 milhões. Cortem todos os zeros para facilitar na hora do cálculo. Então, 45 dividido por 5, eu tenho o valor de 9 ml, certo? Ou seja, quando eu aspiro 9 ml aqui desses 10, eu tenho 4 milhões e meio de penicilina cristalina. Uma outra forma de responder essa questão está aqui, ó. Eu vou selecionar os pontos chaves. Então, tirar todos os zeros. Não vou selecionar zero. Então, fica, ó, faço a regrinha de 3, vai ficar 5 vezes x. 5 vezes x vai ser igual a 4,5 vezes 10. Então, x eu isolo. 4,5 vezes 10 vai dar o quê? 45. 45 dividido por 5, que é o que está antes do x. 45 dividido por 5, nós temos um total de 9 ml, que é a mesma coisa aqui, a mesma resposta. São formas diferentes de responder a mesma questão. E aí vem a outra apresentação da penicilina cristalina, né? Nós trabalhamos essas questões com a penicilina cristalina de 5 milhões. Agora nós vamos trabalhar duas questões com a penicilina cristalina de 10 milhões de unidades internacionais. A mesma coisa, o que vai diferenciar nessa questão é a quantidade da água destilada que você vai estar utilizando. Então, aqui diz, ó, PM, penicilina cristalina, 7 milhões e meio de unidades internacionais EV, disponível penicilina cristalina de 10 milhões de unidades internacionais. Então, como proceder? Primeira coisa aqui nessa questão, ó, PM, né? PM significa o quê? Prescrição médica, né? Então, ou seja, isso significa o que o médico prescreveu. Uma vez uma aluna leu para mim, professora, a PM prescreveu, e ela achava que PM era de polícia militar, né? Mas aqui, ó, vou seguir a mesma regra do T e do Q. O que eu tenho? Olha aqui, ó, eu tenho penicilina de 10 milhões de unidades internacionais. Se eu tenho uma penicilina de 10 milhões de unidades internacionais, eu vou ter que lembrar o quê? Quanto que nesse frasco de penicilina cristalina aqui, de 10 milhões, eu tenho de pó? Quantos ml de água destilada, que vai ser o meu diluente, eu vou acrescentar? Você pode trabalhar das duas formas. Como aqui, ó, ele não te deu a quantidade da água destilada, ou seja, ele não deu o seu diluente, você pode trabalhar com 6 ou com os 16. Mas não pode esquecer que tem 4 ml de pó. Mas o que nós queremos administrar? Ó, ele só quer o que o médico prescreveu, foi 7 milhões e meio. Então, faz a regrinha da mesma forma. 10 milhões vezes X vai ser igual a 7 milhões e meio vezes 10. Vamos isolar o X. E aí nós temos 7 milhões e meio vezes 10. Ó, traz o zero para cá, certo? Quando eu trago o zero para cá, eu vou ter um valor de 75 milhões. Então, 75 milhões vai ser dividido por quem? Por 10 milhões. 10 milhões que estavam antes do X. Aí vamos fazer a mesma coisa, ó, cortar todos os zeros para facilitar a nossa vida. Vai ficar 75 dividido por 10. 75 dividido por 10, eu tenho um valor de 7 ml e meio, certo? A outra forma de responder essa mesma questão seria selecionando aqui os números, né? Retirando todos esses zeros, selecionando aqui os números inteiros que nós temos. Então, 10 vezes x e 7,5 vezes 10. Faço a minha regrinha de 3. Ó, 10
vezes x vai ser igual a 7,5 vezes 10. Isolo x e vou ficar, 7,5 vezes 10 vai dar quanto? 75. 75 vai ser dividido por quem? Por 10, que está antes do x. Vai dar o mesmo resultado, 7 ml. Certo? Aqui ele não deu o valor do diluente, nós trabalhamos tranquilamente com os 6 ml. Mas olha aqui olha aqui essa mesma questão. Se ele tivesse dado um diluente de 16 ml, lembra lá no início do nosso slide que eu falei para vocês que a penicilina cristalina de 5 milhões, a gente tinha 2 ml de pó e acrescentaria 8 ml de AD. A penicilina cristalina de 10 milhões, nós temos 4 ml de pó. Só que eu posso trabalhar com 6 ml de AD, totalizando 10 ml, ou eu posso trabalhar com 16 ml de AD, totalizando um valor de 20 ml. Então, aqui nessa questão, ele já me deu o valor do diluente. Olha aí, prescrição médica, penicilina cristalina 7 milhões e meio de unidades internacionais. Via endovenosa, disponível penicilina cristalina de 10 milhões de unidades internacionais. Diluir com 16 ml de água destilada. Como proceder? Ou seja, já mudou a situação. Aqui eu não posso calcular com 6 ml. Por quê? Porque ele já me deu o valor do diluente. Ele deu aqui, está 16. Agora, o que nós não podemos esquecer? Né? E que a gente tem que sempre lembrar que dentro desse frasco aqui de penicilina cristalina de 10 milhões, eu vou ter 4 ml de pó, certo? Segue a mesma regra que nós temos e o que nós queremos. Então, o que nós temos? 10 milhões de unidades internacionais. Só que agora mudou, né? Mudou porque agora esses 10 milhões vão estar para 20 ml. Se 10 milhões está para 20, por que para 20 agora, professora? Se na questão anterior estava para 10. Por quê? Porque agora ele me deu 16 ml de água destilada. 16 ml de água destilada eu vou acrescentar a 4 ml do pó. Por isso que agora eu tenho um diluente, eu tenho um valor total de 20 ml. Então, 7 milhões e meio é o que eu quero administrar no meu paciente, é o que foi prescrito. Mas 7 milhões e meio refere a quanto desses 20 ml? Eu não sei, é o X da questão. Então, vamos descobrir. Traçando aqui, fazendo a regrinha de 3, nós temos 10 milhões vezes X vai ser igual a 7 milhões e meio vezes 20, certo? Vamos isolar o X, 7 milhões e meio vezes 20. Olha só aqui quanto que vai dar. Vai dar 150 milhões. Ou seja, eu pego 7,5, multiplico por 2 e acrescento um zero. Não precisa calculadora. 7,5 vezes 2 e aí eu acrescento mais um zero. 7,5 vezes 2 dá 15, mais um zero, 150. E aí acrescento os milhões. Dividido por quem? Por 10 milhões. Então, 10 milhões ele estava antes do X. Então, aqui nós vamos cortar aqui todos os zeros com muita atenção para que a gente não erre na hora de cortar, né? Porque nem pode sobrar e nem pode faltar. Fica 150 dividido por 10. E quando eu divido 150 por 10, eu tenho um valor de 15 ml. Ou seja, o meu frasco todo contém 20. Desses 20 ml, eu vou retirar apenas 15 ml, que vai corresponder aos 7 milhões e meio de penicilina cristalina, certo? Olha aqui, a mesma questão, resolvendo de uma forma mais prática, sem trabalhar com todos esses zeros, né? Então, aqui, 10 vezes 20 vai ser igual a 7,5. 10 vezes x vai ser igual a 7,5 vezes 20. Então, 10 vezes x igual a 7,5 vezes 20. Vou isolar o x e aí, 7,5 vezes 20. A mesma coisa, gente. 2 vezes 7,5. Né?
2 vezes 7,5 vai dar 15. Aí eu venho e acrescento mais um zero, ou seja, vai dar 150. 150 vai ser dividido por quem? Por 10. Tá? 150 dividido por 10, eu vou ter qual valor de resultado? 15 ml, que é a mesma coisa. Então, são duas formas de responder a mesma questão, né? Só que uma você tem mais zeros e a outra você tem menos zeros. Então, para a questão, é melhor realmente menos zero. Mais zero é bom só no valor, né, financeiro. Isso quando a gente vai ganhar, porque até para pagar também não é tão bom. Então, aqui o que nós temos que saber diferenciar? Diluir é diferente de rediluir. Então, o que eu trabalhei hoje com vocês? Eu trabalhei hoje a forma segura, né, de cálculo, de diluição. Então, eu mostrei que a gente tinha um frasco ampola de penicilina cristalina, que esse frasco, a apresentação dele era em pó, né, os cristais, e que a gente tinha que diluir, porque você não pode aplicar o pó direto na veia do teu paciente, então você tem que diluir. Então, esses cálculos até agora, que nós vimos, foram cálculos de diluição. Então, o que vai ser diluir? Vai ser transformar sólido em líquido, que é o que nós aprendemos. Só que também tem o cálculo de penicilina para rediluição, ou seja, quando eu quero uma concentração bem pequena deste medicamento, eu tenho que rediluir. Agora, rediluir é fica aí, se Deus quiser, aí numa próxima aula, né? Mas na diluição, na rediluição, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou rediluir o que já foi diluído, né? Ou seja, eu vou diluir novamente, certo? E o que vocês não podem esquecer na questão da rediluição? A cada 2 ml diluído, ou seja, lá quando eu acrescentei a água destilada no frasco, a cada 2 ml dessa diluição, eu vou ter 1 milhão de unidades para rediluir, certo? E aí, quando eu faço isso, eu pego os 2 ml que foram diluídos, acrescento a esses 2 ml mais 8 ml de água destilada e vou ter um total de 10 ml rediluído. Agora, isso aqui é uma outra aula, certo? Que a gente não vai falar, no caso de rediluição, agora no congresso, mas estamos aí em pensamento já de gravar, né, outras aulas para colocar no nosso canal, no YouTube. Então, quem quiser, né, futuramente, vocês podem estar assinando aí o nosso canal, que nós temos na nossa programação, colocarmos vários assuntos, né, sobre vários temas da enfermagem. E esse, inclusive, aqui é um dos temas. Então, eu tenho que ter cuidado na questão da diluição, na rediluição, e eu tenho que ter cuidado também na questão da administração propriamente dita. Né? Quando eu faço uma punção venosa, quando eu vou administrar essa medicação, eu tenho que lembrar que sempre vai ter um soro. Este soro, gente, essa medicação, na verdade, a penicilina cristalina, ela vai ser sempre administrada com soro fisiológico ou com soro glicosado. A quantidade vai depender da prescrição médica, o tipo do soro vai depender da prescrição médica, mas em geral, 50 ml de soro ou 100 ml de soro, e pode ser acrescentado no soro fisiológico ou pode ser acrescentado também no soro glicosado. Isso vai depender da prescrição médica, certo? E eu tenho que ter cuidado também com os riscos, certo, dessa medicação. Porque um risco que nos traz é a questão da flebite, que é a inflamação da veia, certo? Macetes, né? Como eu prometi a vocês no início, estamos chegando agora ao final da nossa palestra. E como eu prometi, alguns macetes, mas tenham cuidado. Não vão chegar na faculdade, não vão chegar na escola técnica dizendo, assisti uma palestra onde a professora disse que não tinha mais que calcular. Porque
para os meus alunos também eu cobro o cálculo. Mas tem um macete, esse macete ele é muito válido quando você for fazer um seletivo, for fazer um concurso, porque no concurso eles não te pedem o cálculo, no seletivo eles também não te pedem o cálculo, eles só vão pedir a resposta certa. Então, olha só esse macete aqui, a partir de hoje, numa questão de penicilina cristalina, seja ela de 5 milhões ou de 10 milhões, vocês vão olhar para a penicilina cristalina, vocês vão olhar para o cálculo, para o enunciado da questão e não vão calcular, certo? Vocês vão olhar e vão dizer assim, ó, simplesmente, deu tanto. Vamos ver como isso vai acontecer. Então aqui, na nossa primeira questão, nós trabalhamos com penicilina cristalina de 5 milhões de unidades internacionais. Só que a prescrição médica, ele não queria uma penicilina para ser administrado os 5 milhões todos, ele só queria 3 milhões desse frasco. E aí nós encontramos um resultado de 6 ml. Fizemos todo aquele cálculo, aqueles zeros todos, mas hoje eu digo a vocês, não precisa. Por que não precisa? Porque apenas façam isso, ó. O que foi prescrito? Foi prescrito 3 milhões? Foi. Só multiplica por 2. E aí você tem o resultado. Então, o que eu vou multiplicar por 2? Eu vou multiplicar por 2 o número e não os zeros, o número inteiro. Então, 3 vezes 2 dá 6 ml, que foi o que nós encontramos. Segunda questão, o que ele queria que a gente administrasse? 2 milhões de unidades. Então, eu não vou multiplicar os 2 milhões, eu vou multiplicar só os 2. 2 milhões. Né? Então, multiplico 2. 2 vezes 2, 4. Resultado, 4 ml. Terceira questão. Tínhamos 5 milhões, mas ele queria que nós administrássemos só 4 milhões e meio. Então, 4,5 vezes 2 vai dar o quê? 9. E 9 o quê? 9 ml. Viu como é fácil? Então, não precisa calcular, né? Na sexta questão, que nós repetimos a sexta questão, porque já trabalhávamos com 10 ml, aí olha só, 10 ml não, desculpem, 10 milhões de unidades, olha só, 10 milhões de unidades internacionais, só que ele não queria, ele tinha um frasco de 10 milhões, mas ele queria apenas que a gente administrasse 7 milhões e meio. Só que 7 milhões e meio, ele não deu nenhuma referência, ele não disse que era em 6 ml de água destilada, o meu diluente, ou 16 ml. Se ele não dá de forma alguma o valor do diluente, o que você vai fazer? Só multiplica por 1. 7,5 vezes 1 vai dar 7,5. Então, tua resposta é 7,5 ml, certo? Por quê? Porque aqui ele não deu o valor do diluente. Nós trabalhamos com um diluente que nós... eu prefiro trabalhar com diluente de 6 ml. Então, trabalhamos com diluente de 6. Então, quando ele não dá, lembrando novamente, quando ele não dá o valor do diluente, só multiplica por 1. 7,5 vezes 1 vai dar 7,5. Mas a mesma questão... ele queria 7 milhões e meio, só que aqui nessa questão ele já deu um valor, ele já deu 16, né? 16 ml de água destilada. Então, toda vez que ele der o valor, ou seja, que no final for 20 ml, que contém no teu frasco de 10 milhões de unidades, você só multiplica por 2 também, certo? Então, 7,5 vezes 2 vai dar 15. Essa daqui, se eu quisesse ter respondido da mesma forma, 7,5 vezes 2 daria 15. Não teria problema nenhum, porque ele não me deu o valor de diluente. Aqui ele me deu. Então, aqui, rigorosamente, eu teria que multiplicar por 2. Nessa de cima, como eu trabalhei com 6, eu teria que multiplicar por 1. Certo? Numa regra geral, quando vocês olharem uma questão... vejam sempre assim, ó, o que eu quero administrar? O que você quer, você multiplica por 2 e você tem o resultado da tua questão, certo? Eu sei que vocês estão assim agora, né? Quem conseguiu entender aí o macetezinho aí, eu acho que está muito alegre,
porque não vai sofrer mais com tantos zeros e zeros na hora de uma prova, certo? E você precisa ver sua cara de felicidade. Que pena que eu não estou vendo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa pequena aula. É lógico que tinha muita coisa para ser compartilhado, ser trabalhado, mas como o tempo também, assim, a gente tem um certo tempo, a gente, na verdade, assim, não posso trabalhar tanta coisa, né? Ficar com gostinho de quero mais aí para vocês, para quem gostou. E, mais uma vez, tá aqui o meu e-mail, né? sandracarvalho.iep@gmail.com. Então, quem ficou com alguma dúvida, tem alguma dúvida, pode mandar, né, pergunta para o meu e-mail. Esse e-mail é o meu e-mail pessoal. E, na medida do possível, eu vou estar respondendo, certo? Aqui, novamente, o site dos enfermeiros de plantão, né? www.enfermeirosdeplantão.com.br, certo? Dê uma olhadinha na nossa página, vejam os nossos trabalhos. Aqui está o nosso Facebook também, que eu peço a colaboração de vocês em curtirem a nossa página. Nós divulgamos o nosso trabalho através dessa fanpage, que é enfermeirosdeplantão.com.br. E aqui o endereço do nosso canal no YouTube, certo? Eu sei que para alguns pode ter sido rápido, e por isso, desde já, eu compartilho com vocês que essa nossa aula, ela vai ser colocada também no nosso canal. Então, depois, para quem tiver interesse, né, em pegar papel e caneta e tentando resolver as questões, essa aula vai estar no nosso canal no YouTube, certo? Então, eu peço a vocês também que nos ajude, né, a divulgar o nosso trabalho, curtam as nossas páginas, aí inscrevam-se no nosso canal, que a gente vai estar colocando muitos assuntos aí, muitas videoaulas para vocês, certo? E desde já também eu agradeço de coração as mensagens que foram enviadas, né, para mim, para nós todos aqui do Comaenf, né, as palavras de incentivo, de agradecimento. Isso nos fortaleceu bastante, certo? Não deu para responder todo mundo, porque assim, foram 5 meses de muito trabalho, mas nesse momento eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que compartilharam, que nos deram palavras de incentivo, que nos ajudaram, que colaboraram. Gostaria de agradecer também a cada um dos nossos palestrantes que vieram, que gravaram, aos nossos patrocinadores também, 3B Científica, São Luís Home Care, certo? A nossa comissão científica, que nos honrou muito com a sua participação, né, com a sua colaboração, certo? E hoje a gente chega assim a um congresso bem próximo dos 4.000 inscritos, né? Então, para nós, né, a enfermagem maranhense fica muito feliz, porque nós temos pessoas assim do Brasil todo, né? Tem não só enfermeiros aqui, nem técnicos do Maranhão, mas muita gente de fora, de outros estados, estão participando do congresso, e eu fico muito feliz mesmo, porque tudo isso que foi produzido, né, foi feito pela enfermagem, certo? Então, a gente tem que valorizar, sim, a nossa profissão. É uma profissão muito bonita e que hospital nenhum fica sem enfermeiros e fica sem técnicos, né? Então, nós temos uma força muito grande nas nossas mãos. E hoje eu compartilho isso com vocês. A minha felicidade imensa de ter realizado e ter concretizado hoje, né, na verdade, esse trabalho, certo? Um grande abraço. Lembrando ainda que amanhã nós temos mais palestras, certo? Tem mais 6 palestras amanhã. Eu volto com vocês também numa outra palestra de cálculo de gotejamento. Eu fiquei só com a parte do cálculo, né? Então a gente vai ter palestra de cálculo de gotejamento ainda.
e vamos ter mais uma de transformação de medicamentos, certo? Eu espero ter ajudado realmente assim de coração. Foi um trabalho que foi produzido por todos nós, enfermeiros, técnicos em enfermagem, e que a gente espera colaborar, certo? Um grande abraço e até breve. Beijo!